Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por todas as inscrições. Isso só me faz ter incentivo em querer continuar. Espero ter ajudado com os outros vídeos. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, que eu vou relatar como é que foram os meus 2 estágios que eu fiz aqui. Bom, vou começar com saúde do idoso, que foram 96 horas, 14 dias. Na unidade que eu fiquei, eram 7 horas por dia, de segunda a sexta. Uma curiosidade que aqui não se chama, o enfermeiro que fica com você não é o enfermeiro supervisor. Eles chamam aqui de enfermeiro orientador. E o supervisor fica responsável pelos trabalhos que você tem que entregar. De novo, você tem que fazer 2 trabalhos. Um trabalho, uma sessão de educação na unidade que você está, e o outro trabalho é uma reflexão crítica sobre o contexto que você viveu. No caso, você vai falar tudo que você vivenciou ali naquele estágio. Nessa unidade, eu tive um pequeno probleminha, né? Quando eu cheguei na unidade, eu me apresentei pro coordenador da unidade. Ele explicou que seria dividido, né, os enfermeiros orientadores pelos estudantes que tivesse lá. Eu falei que ok, e que o enfermeiro que ele ia me designar não estaria ali. Então, eu já logo relatei do meu problema, que seria com os meus filhos. Que às vezes não daria para eu chegar às 8h30. Às vezes não, todas as vezes. Que na escala tivesse que entrar 8h30, eu só conseguiria entrar 9 horas. Por quê? Porque os meus filhos entram 8h30. Então eu não tenho com quem deixar, não tenho rede de apoio, tem que ser eu. E aí ele me perguntou se eu tinha rede de apoio, eu falei que não, e que ele falou que tudo bem, que eu teria que me reportar ao meu enfermeiro orientador para relatar. Se não houvesse nenhum problema, que estava todo mundo ok. Assim que eu fui designada a esse enfermeiro, eu cheguei até ele, expliquei toda a situação novamente, e ele foi e falou: Gisele, tudo bem, até porque eu só saio daqui para as voltas que eles dizem, né? Porque essa unidade fazia visita domiciliar, às 9h10, 9h15, 9h20, 9h30, não era um horário muito fixo, mas que eles, no horário que a gente tinha que entrar 8h30, que não teria problema, com entanto que eu ficasse até um pouco mais. Ao invés de sair 3 horas, eu saía às 4. E eu falei que tudo bem, que o horário da tarde para mim estava bem tranquilo, porque as crianças ficariam na escola. Mediante esse fato, segui minha vida. Porém, no meio do estágio, você tem uma avaliação, que é intermédia. E aí, nessa intermédia, eu não estava presente e nós éramos em 3 alunos. Foi feita uma reunião com os outros 2 alunos, seus respectivos orientadores, e eu e o meu orientador não fomos chamados. Ali já achei estranho. Pois bem, no outro dia, quando eu cheguei na unidade, a minha enfermeira supervisora me ligou e perguntou: Gisele, o que está acontecendo? Que todo dia que você tem que chegar às 8h30, você não está chegando atrasada, que você atrapalha o bom andamento do serviço. Nossa, eu fiquei chocada, gente. Chocada. Porque eu fiz isso tudo que foi me passado até lá na faculdade. Eu perguntei como é que procederia nesses casos. Ela falou que eu tinha que fazer isso, me reportar ao coordenador e depois, assim, ir sucessivamente. E eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar. Eu falei assim, não, poxa, eu tento fazer as coisas tão certinho para ninguém ficar chateado, ou eu ficar naquela coisa de, poxa, eu cheguei atrasada. Então eu já botei 9 horas, mas eu nunca cheguei 9 horas, eu sempre chegava assim, 8h40. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre, né, relato lá o meu dia a dia e via que eu, né, sempre chegava antes. Resultado, né, eu fui muito nervosa, fiquei muito chateada, falei com o meu orientador e ele falou: não, Gisele, deixa estar, que isso não vai ficar assim.
Aí ele ligou para minha supervisora, relatando tudo. Mesmo assim, ficou uma situação assim, sabe, estranha no ambiente. Eu já achei assim, poxa, usou de má fé, né? Enfim, no final do estágio, o meu orientador, né, tem uma reunião final, que é com o meu orientador, com o supervisor, e às vezes participa o coordenador. Mas o meu orientador fez questão que o meu coordenador participasse, porque ele me falou, Gisele, você vai ver o que eu vou fazer. E aí nessa reunião, ele já começou abrindo, falando que eu não atrapalhava o bom andamento do serviço, que tudo que foi combinado foi cumprido comigo e todas as partes estavam cientes, que ele não entendeu o que tinha acontecido naquela reunião, já que a gente não estava presente. Enfim, mas teve um outro ponto também que eu fiquei assim um pouquinho chateada, foi que os outros colegas iriam tirar uma nota e o meu orientador, meio que pressão dos outros colegas, pediu para baixar a minha nota. Eu tinha tirado 17, ele botou na minha frente, gente. Eu vi o papel pronto. Tanto que ele me deu para ler, viu se eu concordava, falei que sim. Mas depois ele falou assim, depois eu te explico. E ele fez outro papel, colocando a minha nota. Então eu tirei 15 nesse estágio. Na apresentação, ele também teve que abaixar minha nota, porque, enfim. Depois a gente conversando com ele, porque esse foi o meu último dia, ele conversou comigo, falou se eu estava chateada. Eu falei, eu não estava chateada, gente, pela nota, porque eu sei da minha capacidade, sei que eu me doei, sei que eu fiz o meu melhor, mas pelo simples fato de sempre ter uma desculpinha para você ser diminuído. Isso me incomoda. Mas, enfim, deixei pra lá, falei assim, aqui, gente, é de 0 a 20 a pontuação. Então, assim, tava bom? Tava, mas, sabe, quando você, né, tem mais pra dar enfim. A frase que eu falei pra ele foi o seguinte, eu vou embora, né? Vou embora no sentido de vou para outro estágio, daqui a pouco eu termino, enfim. Ele continua com a equipa. Então, eu sei que para ele seria difícil enfrentar, enfim, me dar uma nota maior por eu ser brasileira. Ok, vamos virar a página, vamos seguir em frente. Fiquei chateada, fiquei assim, poxa, ele poderia ter bancado, né? Porque ele ficou todo o tempo comigo, ele mesmo me falava, Gisele, você tá evoluindo e tal. Por quê? Aqui eu só tenho dificuldade na língua. Muitas coisas eles falam de um jeito e eu entendo de outro. Enfim, então muita coisa, quando eu fui pro outro estágio, eu já fui mais malandra. Por quê? Porque eu perguntava assim, por exemplo, eles falavam de um antibiótico. Eu falava, poxa, é tipo nebacetim? Porque a nebacetim no Brasil tem antibiótico. Aí eles, aqui é outro nome, bactubran, não sei o quê. Então assim, não vai ser da noite pro dia que eu vou aprender esse tipo de coisa. Mas eu sei associar, eu sei o que tem que ser utilizado em determinadas situações. Pois bem, vamos para o segundo estágio. O segundo estágio, eu já fui preparada, né? O segundo estágio eram 200 horas, seriam 29 dias. Então, assim, era muito tempo. Se eu fosse jogada para muito longe, nossa, minha vida seria o caos. Mas eu fui de coração aberto, eu falei assim, rezei muito, gente, rezei, tenho que confessar, para pegar uma boa equipe, para pegar uma boa enfermeira orientadora, que não me fizesse tantas, não me colocasse tão para baixo e não me sentisse deslocada, porque o que eu sentia era isso, os outros estagiários estavam integrados e eu sempre nadando para poder tentar conquistar pelo menos o meu orientador. No final eu consegui, mas assim, gente, é um esforço diário, contínuo. Então, assim, eu chegava do estágio muito cansada, exausta. Enfim, logo de cara fui para essa mesma unidade.
mesma unidade não, é um posto que tem várias unidades e eu escolhi esse mesmo posto, porque ficava próximo à minha casa. E aí, chegando lá nessa unidade específica, que é uma outra unidade, não essa que eu fiquei anterior, eu fui logo recebida pela enfermeira coordenadora, gestora que eles chamam lá, né, nessa unidade gestora, e foi super diferente, gente. A empatia, até as brincadeiras, assim, quando eles falavam, brasileira, não sei o quê, mas assim, tem nada a ver, nada a ver, da água pro vinho. Foi ótimo. A minha enfermeira, eu fiquei com ela no início, depois ela foi de férias, aí depois eu fiquei com várias outras, então assim, eu tenho várias experiências de várias pessoas e eu só tenho que agradecer. Gente, só tenho que agradecer. Não pela nota que eu obtive, que eu já vou falar, mas assim, desde o início eu já sabia que tava diferente, que era muito bom, que era, sabe, tudo diferente. Se eu falava alguma coisa, a própria enfermeira falava assim, Gisele, me ensina, como é que é lá no Brasil? E não me julgava, e não ficava assim, nunca me tratou como acadêmica. Não, tratava de igual para igual, me pedia, Gisele, o que você colocaria aqui? Aí lógico, gente, igual eu falei pra ela, eu tenho 42 anos, é muito difícil pra mim eu morrer e acordar já aqui. Então, assim, muita coisa eu só sei do Brasil. Por quê? Porque eu vivi muitos anos lá, 39 anos lá. Então, é muito difícil pra mim. Mas ela me fez passar por esse período, né, e longo, tão leve e tão prazeroso, que foi gostoso. Todo dia eu queria ir, todo dia era, sabe, eu ficava lá até mais tarde, eu não vim embora. Ela precisava me falar, Gisele, vai embora que você tem seus filhos pra ver, não sei o quê. Mas eu sentia prazer em estar ali, em estar fazendo, e em tudo. Por quê? Porque a equipa era diferente. Era humana, era empática, era troca. E isso eu sei que eu não vou encontrar em todos os lugares que eu vou passar. Mas assim, já me deu, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus eu posso dizer, encontrei pessoas que são, sabe, nem sei o que dizer. Então, o que eu tiro de lição para isso tudo é que há pessoas e pessoas. Não podemos generalizar. E graças a Deus eu pude ter contato com essas pessoas. Eu não precisei ficar com aquela coisa do outro estágio, daquele peso, daquela coisa névoa que ficou. Deu às vezes até me colocar em xeque e dizer assim, será que eu sei mesmo? Será que eu não tô... Gente, eu saí, eu achava assim que tudo que eu aprendi era errado e que eu tava falando errado. Tinha hora que eu tinha tanto coisa de ficar medindo as minhas palavras que eu preferia até não falar. Aí me perguntava, você sabe? Às vezes eu até sabia, mas eu falava assim, eu pensava e falava, gente, se eu for falar, vai falar que eu tô falando errado ou que... Isso é muito desgastante. Coisa que na outra unidade não aconteceu, pelo contrário. Então, assim, foi leve. A troca foi leve. De sonda vesical para algália, hoje eu já consigo, sabe, visualizar. Quando falo uma coisa, eu sei que é outra. Eu não sei explicar. Mas assim, eu só queria passar essa minha experiência, porque assim, nós temos relatos de colegas que foram, né, em outras unidades humilhada, até mesmo tiraram ponto por causa disso e reprovaram, né, colegas. Então, estava bem próximo de mim. Algumas desistiram por conta disso, ficaram bem desanimadas. Então, assim, quem estiver vendo o meu vídeo, é só a minha experiência. Não tô dizendo que vai ser assim com você, mas eu só tô dizendo pra você vir
de peito aberto, coração aberto e infelizmente isso pode acontecer. Gente, eu vou ficando por aqui. Não quero que o vídeo fique muito longo. E vamos até o próximo vídeo. Próximo capítulo. No próximo capítulo são os outros estágios e conforme eu for fazendo, eu venho aqui dar o feedback. Vou fazendo, venho dar o feedback, tá? Combinado? Então fiquem com Deus e sorte pra mim, né, gente? Um beijo.